Continuando a classificação das constituições, vamos a um exemplo de uma constituição pactuada, um exemplo importante, que é a Carta Magna, já que ela nasceu do acordo entre duas forças opostas, ou seja, o monarca e o parlamento, disse forças duais. Carta Magna que em 2015 completou 800 anos, né? Aniversário que foi festejado pelo Reino Unido, e é importante a gente ressaltar que a Carta Magna surgiu em um contexto de um rei fraco, porém extremamente tirano. E ele, no caso, esta carta contribuiu muito para a história da Constituição Mundial, porque, de um lado, ela prevê o remédio constitucional mais importante, que é o habeas corpus, e, de outro lado, ela apresenta o princípio matriz de toda a sistemática do processo, que é o devido processo legal. Portanto, o devido processo legal é uma magna carta que é colocado em um primeiro momento e, na sequência, passa por releituras, pois não é possível antever situações que, em 1215, encontraram terreno fértil cá nos anos 2000. Agora vamos falar de todas as constituições brasileiras que foram promulgadas, ou seja, todas as constituições democráticas. Então, as constituições promulgadas aqui no Brasil foram a de 1891, nossa primeira Constituição da República, a época de Rui Barbosa, o famoso Rui Barbosa, a Constituição de 1934, da era Vargas, lembrando que a de 1937 é do Estado Novo, que é a famosa polaca. Ela surgiu do golpe de Getúlio Vargas e não é promulgada, tá? Constituição de 1946, que também foi promulgada, nasceu do movimento de redemocratização com o fim da era Vargas. E, por fim, a de 1988, que foi aprovada pela Constituinte mais democrática e participativa da história do país. Agora, as constituições brasileiras que foram outorgadas, ou seja, foram impostas. Constituição de 1824, a Constituição de 1937, como nós já falamos, e a Constituição de 1967. Vamos ao exemplo agora de constituições cesaristas ou bonapartista. Aqui você tem a Constituição Federal de Pinochet, no Chile, e também a de Evo Morales, lá na Bolívia. Nesse tipo de Constituição não há participação popular, como já vimos no primeiro resumo, na sua formulação, né? E a população participa apenas em aceitar o que já foi definido, já que ela é elaborada pelo governante e submetida à confirmação popular. Uma observação: depois da classificação de José Afonso, a classificação de Maria Helena é a que mais cai em prova. Recapitulando a classificação ou tipologia das constituições, vamos a uma recapitulação breve, já que no vídeo anterior nós temos um resumo mais extenso e detalhado. Enquanto à origem, elas podem ser promulgadas, também chamadas de democráticas e populares, podem ser outorgadas ou impostas, podem ser pactuadas, como a gente viu o exemplo da Carta Magna, cesaristas ou bonapartistas. Quanto à forma, podem ser escritas ou instrumentais, né? Quanto à extensão, elas podem ser sintéticas, ou seja, concisas, breves, tem o menor número de dispositivos. Nesse caso, tem-se uma Constituição sintética. Ou ela pode ser analítica, extensa, prolixa, como é o caso da Constituição brasileira e da Constituição indiana. Vamos à questão do conteúdo. Quanto ao seu conteúdo, ele pode ser formal ou material. Lembrando que a Constituição brasileira prestigia a forma, ela não distingue o conteúdo.
Tudo que está no corpo do texto é conteúdo constitucional, né? O prestígio ao processo de criação, não o conteúdo em si. Por isso, disse que a Constituição brasileira é formal. Mas vamos reforçar aqui, a Constituição, quando é material, só o que é essencialmente constitucional é Constituição. Então, você vai ter forma de Estado, repartição de competência e por aí vai. É o que é considerado conteúdo constitucional, né? As constituições formais, elas consideram como conteúdo constitucional tudo que está no texto da Constituição, geralmente são escritas. Constituições formais são escritas. Quanto ao modo de elaboração, temos constituições dogmáticas ou sistemáticas, né, que representam exatamente o que o país está vivendo no momento de criação desse texto constitucional. Então, via de regra, elas são escritas, elas são atuais. Todas as constituições brasileiras foram dogmáticas, né? Por exemplo, a Constituição de 1824, que representava os dogmas da monarquia, a de 1891, que representava os dogmas republicanos. Constituições históricas, importante frisar, elas não estão comprometidas exatamente com o momento histórico do país, né? Uma fase do Estado. Elas são constituições atemporais que consideram toda a vida, toda a história daquele país. E, via de regra, não são escritas, são atuais, entre aspas. Elas não representam o momento do país, mas toda a sua história. Quanto à alterabilidade ou estabilidade da Constituição, né, que diz respeito a quão fácil é a sua alteração. Só recapitulando, elas podem ser flexíveis, o processo de mudança é simples, né? O processo reformador segue a linha do legislativo ordinário, ou seja, não há nenhum tipo de rigidez na sua criação, né, na criação das normas que vão alterar a Constituição. O Brasil não teve nenhuma Constituição flexível. Constituições semi-rígidas ou semi-flexível. Ela adota um modelo rígido, né? Parte do texto é mais rigoroso quanto à mudança e outra parte pode ser alterado mais facilmente. E tudo que representasse decisão política fundamental era alterado por emenda, pelo processo reformador. Na Constituição de 1824, né, conforme preceituava o artigo 178, esse era o seu caráter de alterabilidade. Ela era uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível. E aqui nós estamos tratando de uma Constituição material. Tá? Constituições semi-rígidas são constituições materiais. As constituições fixas, via de regra, são raras, né? E elas só podem ser modificadas pelo mesmo poder que as criou, ou seja, poder constituinte originário. Já a Constituição rígida só pode ser alterada por um processo mais rigoroso, um processo diferenciado do existente para a criação de demais normas jurídicas. No Brasil, rigidez acompanha sua história desde 1891. Então, alguns autores defendem que a Constituição de 88 é super rígida, devido às cláusulas pétreas, né? Mas essa defesa é de uma doutrina minoritária. Agora vamos à classificação quanto à finalidade. Elas podem ser garantias negativas ou liberais, ou elas podem ser dirigente ou programáticas. Essas negativas ou liberais, né, as garantistas, elas são constituições sintéticas. Elas não possuem um vasto número de dispositivos e, via de regra, se
se preocupam com a estrutura do Estado, não com normas sociais. Enquanto que as constituições dirigentes ou programáticas, via de regra, são analíticas. Então, elas são mais extensas e normalmente têm um conteúdo vasto de normas sociais. A exemplo da nossa Constituição de 88, que traz saúde, traz moradia e etc. Quanto à ideologia, elas podem ser ortodoxas e podem ser ecléticas. Uma, outra, as ortodoxas não permitem muitas linhas ideológicas, porque elas são mais fechadas. E o exemplo é a Constituição chinesa. Já as ecléticas, elas admitem um maior número de ideologias e elas são pluralistas. Um exemplo, a Constituição de 88, e a gente consegue identificar isso lá no seu artigo 1º. Vamos ao critério ontológico, que é quanto à correspondência ou não com a realidade. Nesse critério, a Constituição pode ser normativa, ela pode ser nominativa ou nominalista, e ela pode ser semântica. Normativa nasceu para corresponder à realidade e alcançou todos os seus ideais. Existe a conexão entre o que o texto diz e a população vive. Então, um exemplo dessa Constituição é a Constituição dos Estados Unidos, que é uma Constituição normativa. A Constituição nominalista ou nominativa, ela nasceu para realmente corresponder à realidade, mas ainda não conseguiu, corresponder a esse propósito. E a Constituição semântica é um projeto de poder e ele nasceu para respaldar o poder do que já estava no comando do país.